A língua sem um osso, tão pequena e fraca, pode esmagar e matar. Uma língua comprida, uma morte prematura. Não deixe que a sua língua venha decepar sua cabeça. O grande abastecedor da língua é o coração. Os pés até podem, mas a língua não deve escorregar. O sábio tem a língua no coração. Existem várias frases que falam acerca da língua. Mas o que a Bíblia pode falar? O que a Bíblia fala a respeito disso? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para ruminar a palavra hoje? O assunto, como vocês devem ter visto, é a língua, que, conforme Tiago falou, podemos usar tanto para o bem como para o mal. E é justamente nesse livro que se encontra a nossa primeira referência. Fica em Tiago 3 e eu vou ler a partir do versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Refletindo sobre o que Tiago disse, podemos perceber uma comparação. Assim como o leme é tão pequeno em comparação ao barco, e se você mudar o leme de direção, ele vai mudar a direção de todo o barco, por maior que ele seja. E o cavalo é controlado pelo freio. À medida que as rédeas são puxadas, ele vai sabendo se é para ir mais devagar, se é para ir mais depressa, se é para parar. E é um negócio tão pequeno, mas mesmo assim o cavalo obedece ao freio. E o Tiago ele faz essa comparação com a língua. Se a pessoa for dar ouvidos, por exemplo, ao que diz lá em Provérbios 15, que fala, vou ler aqui para vocês. Provérbios 15, no versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se a pessoa está, por exemplo, em uma discussão e ela não controla a sua língua, ela pode dali partir para talvez uma agressão. Como aqui fala, a palavra dura suscita a ira. Se ela começar a responder com grosseria, isso vai acabar desencadeando uma ação perigosa. Já se ela responder com a palavra branda, ela vai acabar acalmando a situação. Tiago também faz uma comparação com o fogo. Uma coisa interessante sobre o fogo é que, por menor que seja a brasinha, ela pode acabar tomando proporções enormes e fazendo um grande estrago em, por exemplo, uma floresta. E isso pode se aplicar a nós também. Por menos que sejam as palavras que nós dissermos, se nós não tivermos cuidado com elas, nós podemos acabar causando prejuízos e de alto impacto, de grande impacto. Ainda comparando ao fogo, se ele estiver descontrolado, isso gera uma grande preocupação. Assim também, se nós não controlarmos a nossa língua, não falarmos no tempo certo, se nós usarmos a língua para o mal,
podem acontecer vários danos. Lá no capítulo 6 de Provérbios, tem uma referência que fala o seguinte, fica a partir do versículo 16. Vou ler para vocês aqui, viu? Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Se vocês pararem para perceber, 3 das coisas terríveis listadas aqui nesses versículos estão relacionadas com a nossa língua. 2 que Deus aborrece e uma delas é justamente a que Deus abomina, que é a de semear contenda entre os irmãos. Uma forma de semear contenda entre os irmãos é a fofoca. Isso me lembra de uma charada que a minha avó me ensinou. Sobe um morro correndo, desce devagar. Rompe cercas de espinhos, mas no limpo não sabe andar. Esse trechinho do final, mas no limpo não sabe andar. Bom, essa charada toda se refere ao fogo. E esse final quando se refere ao combustível do fogo. Sem combustível não tem como ele sobreviver. Assim como também, se uma briga não for alimentada, se uma fofoca não for alimentada pela língua, me lembrei até de uma frase bem famosa também: não bote lenha na fogueira. Se essas coisas não forem alimentadas, um grande estrago pode ser evitado. Agora, e os efeitos da língua quando ela é usada com sabedoria? Tem um versículo em Provérbios que fica no capítulo 25, é o versículo 11, que diz o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Esse é o resultado de uma língua que está controlada, que está sendo usada com sabedoria, que as palavras estão sendo medidas. É tão agradável que o versículo compara. Imagina quão lindo isso é, maçãs de ouro em salvas de prata. Deve ser algo muito agradável de se ver, pois Salomão, que escreveu esse provérbio, usou como exemplo. Provavelmente ele usava essas maçãs de ouro em salvas de prata para enfeitar o seu palácio. Talvez na sua mesa de comer, não sei, mas devia ser algo muito agradável à vista. E esse é o efeito de uma palavra, de uma língua sendo usada sabiamente, conforme a Bíblia ensina. E para finalizar o que eu tenho a dizer, gostaria de ler um versículo da Bíblia que resume tudo isso que eu falei. Fica em Provérbios 12, 18. Vou abrir aqui e ler para vocês. Há alguns cujas palavras são como pontas de espadas, mas a língua dos sábios é saúde. E agora, depois dessa reflexão acerca do poder da língua, gostaria que vocês orassem juntamente comigo. Meu Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa reflexão. Muito obrigada, meu Pai, porque a Tua palavra nos diz qual a maneira correta de se usar a língua. A Tua palavra nos alerta sobre o poder dela. E o Senhor nos dá sabedoria para poder usá-la para o bem, para abençoar as outras pessoas, ao invés de prejudicar. Que o Senhor possa continuar nos ajudando sempre, meu Pai, a abençoar os outros através deste pequeno órgão que nós temos. Continua nos abençoando, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero que vocês fiquem agora com a música Salmo 99, de Vencedores por Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que
Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que todos vocês estejam, assim como eu, desejando que as nossas palavras glorifiquem a Deus. Que Deus abençoe vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Muito obrigada e até a próxima.